Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No dia 3 de janeiro de 2020, tomou conta das mídias e redes sociais a notícia da morte do general iraniano Qasem Soleimani por um ataque americano. Acontecimento esse que contribuiu ainda mais na tensão entre o Irã e os Estados Unidos, que vem aumentando com o passar dos anos. A partir disso, o nosso grupo decorrerá sobre a história da relação entre os dois países até chegar nos acontecimentos da atualidade, frisando os pontos mais importantes e relacionando-os a uma das principais commodities da atualidade, o petróleo. Inicialmente, a gente vai apresentar para vocês uma análise histórica da relação entre os Estados Unidos e o Irã. A gente vai partir de um ponto onde existia uma paz entre os dois países até o momento em que se cria um conflito entre eles. Então vamos lá. Até o começo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda eram vistos com bons olhos pelos iranianos. Existia uma relação de paz, de amizade entre os dois países. E segundo o professor da Universidade de St. Andreas, Siavish Rajabar, os Estados Unidos eles eram vistos como uma nação amiga e não como uma nação imperialista. E até o começo da década de 50, mais ou menos, os Estados Unidos eles também não exerciam tanta influência no Oriente Médio, o que facilitava essa amizade entre os dois países. Quem na realidade tinha interesse no território iraniano eram os britânicos e, em pequenas medidas, os soviéticos também. E os interesses dos britânicos no território iraniano era devido aos grandes campos de petróleo existentes ali, no qual eles se consideravam donos desde 1908. Então eles exploravam esse petróleo, esse recurso natural, e eles devolviam em troca apenas 16% desse recurso através do combustível produzido pelo petróleo para os iranianos. Então, o primeiro-ministro eleito democraticamente no Irã, o ministro Mohammad Massakhti, ele foi ouvindo as queixas do povo iraniano em relação a isso, e ele decidiu então nacionalizar a indústria petroleira do país. Isso levou ao fim então ao comércio lucrativo exercido pelos britânicos há décadas no território iraniano. Porém, levou também ao início de uma campanha de intimidação do Reino Unido. Eles atracaram barcos de guerra no Golfo Pérsico e ameaçaram invadir o país. E começaram também a orquestrar um golpe contra o primeiro-ministro para a derrubada dele. Porém, esse golpe foi descoberto pelo primeiro-ministro e ele então decidiu retirar a embaixada britânica existente no território de Teherã e expulsá-los do país. Contudo, não existia mais nenhum país, nenhuma ajuda que os britânicos podiam contar dentro do território iraniano. Então, eles foram obrigados a recorrer aos Estados Unidos. E a recém-criada Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, ficou responsável por orquestrar esse golpe. Então, o controle do petróleo do território iraniano, ele foi um grande motivo para essa intervenção estrangeira, mas é possível também que ele não tenha sido o único motivo para isso. Bom, agora eu vou começar a explicar como se deu essa relação tão adversária entre os Estados Unidos e o Irã. Em 19 de agosto de 1953, o chefe do governo do Irã era Mohammad Mossad, e ele é derrubado devido a alguns serviços secretos entre os Estados Unidos e o Reino Unido, porque eles eram contra a estatização das jazidas no país. Nos anos que se sucederam, quem governa então o Irã passa a ser Shah Reza. Em 16 de janeiro de 1979, alguns anos depois, com a Revolução Islâmica, o Shah Reza é forçado a sair do país. E a partir da entrada do líder xiita, Ayatollah Khomeini, surge a República Islâmica. Em novembro, alguns estudantes iranianos invadem uma embaixada americana, fazendo 63 reféns diplomáticos. E logo, em 4 de abril de 1980, os Estados Unidos suspendem totalmente as relações diplomáticas com o Irã. Em setembro, tropas do presidente iraniano Saddam Hussein, o novo presidente, invadem o sudoeste do país. E o Ocidente fica do lado do Iraque, na guerra que dura até 1988. Em 20 de janeiro de 1981, os 52 reféns que restaram daqueles 63 são libertados.
De 1987 a 1988, durante a guerra com o Iraque, houveram muitos ataques iranianos contra petroleiros, resultando em grandes combates das tropas iranianas com as tropas americanas. E em julho de 1988, um navio de guerra americano abate um avião de passageiros iranianos e esse abate matou 290 iranianos. Bom, em 29 de janeiro de 2002, devido à sequência de atentados que se deu dia 11 de setembro de 2001, o presidente americano George Bush classifica o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte como eixo do mal. Em janeiro de 2006, o Irã divulga a retomada do enriquecimento de urânio para seu programa nuclear. Os Estados Unidos temem que Teherã planeje desenvolver bombas atômicas. Em agosto de 2013, Hassan Rouhani, o novo presidente iraniano, pede o fim das sanções econômicas e ataca as exigências da comunidade internacional de uma redução drástica do programa nuclear nacional. Em 14 de julho de 2015, em Viena, é fechado o acordo nuclear com o Irã. O país se compromete a limitar drasticamente seu programa nuclear e todos os estudos voltados sobre, e em contrapartida, as sanções econômicas são abolidas. Bom, aí em 2018 houve a eleição para o novo presidente dos Estados Unidos e quem foi eleito foi Donald Trump. E o Trump, ele anuncia repetidamente que quer rescindir o novo acordo nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica confirma que o Irã está seguindo certamente os regulamentos que foram propostos no acordo. Em 8 de maio de 2018, o Trump encerra unilateralmente o acordo nuclear internacional com o Irã, apesar dos veementes protestos também da União Europeia. E ele ameaça também, além disso, ameaça os países que continuam fazendo a importação do petróleo com o Irã com grandes sanções. E aí, dia 22 de julho de 2018, em resposta, o presidente Hassan Rouhani ameaça bloquear as rotas de exportação do petróleo no Golfo Pérsico. O Irã, com suas sanções, devido às ameaças feitas com essas sanções, ele já anunciara anteriormente ter iniciado os preparativos para o enriquecimento de urânio, ou seja, ele já estava se preparando. Bom, dando continuidade, no dia 7 de agosto de 2018, o governo dos Estados Unidos ele restabelece sanções contra o Irã. Então, no dia 25 de setembro de 2018, na tentativa de salvar esse acordo nuclear, a União Europeia ela tenta contornar essas sanções, toda essa situação, porém não dá certo. Então, no dia 8 de abril de 2019, Washington declara a Guarda Revolucionária Iraniana como uma organização terrorista. A partir daí, começam as trocas de acusações entre o Irã e os Estados Unidos. No dia 13 de junho de 2019, os Estados Unidos culpam o Irã por 2 explosões de petroleiros no Golfo do Omã. Então, no dia 20 de junho de 2019, a Guarda Revolucionária do Irã abate um drone americano sobre o Golfo Pérsico. Então, começam essas trocas de acusações e tudo mais. No dia 4 de julho de 2019, a Marinha Britânica ela detém na costa um petroleiro iraniano que teria violado as sanções da União Europeia. E no dia 7 de julho de 2019, expira um ultimato nuclear estabelecido pelo Irã para a retirada parcial desse acordo nuclear. Então, o Irã ele anuncia que ele não pretende mais se ater ao limite de enriquecimento de urânio estabelecido no contrato. Então, os Estados Unidos ele começa a retaliar o Irã por conta disso.
E no dia 19 de julho de 2019, a Guarda Revolucionária do Irã, ela detém um petroleiro de bandeira britânica. E então, só no dia 18 de agosto de 2019 que esse petroleiro ele é libertado, ele é liberado, né? Então, no dia 26 de agosto, durante uma conferência do G7 na França, o presidente da França, ele tenta em vão mediar um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, porém ele não consegue, tudo que ele fala é em vão, né? Então, no dia 3 de novembro de 2019, o líder supremo do Irã, ele declara novamente contra essas negociações entre Irã e Estados Unidos, porque, segundo ele, todas essas conversas não trariam nenhum tipo de melhoria durante essa rincha, né, entre esses dois países. Então, no dia 3 de janeiro de 2020, o comandante das forças armadas do Irã, ele é morto num ataque com drones dos Estados Unidos perto de um aeroporto na capital iraniana. Isso foi uma chave, né, que virou porque foi considerado um baita de um ataque e começou até uma ameaça de Terceira Guerra Mundial. Dia 3 de janeiro todo mundo começou a ficar assustado, porém não teve respostas da parte do Irã. Bom, agora aprofundando alguns tópicos abordados na linha do tempo, temos primeiramente a extratação do petróleo iraniano. Um dos principais motivos pelo qual os Estados Unidos, a pedido do Reino Unido, promoveu o golpe de Estado contra o ministro Mohammad Mossadegh foi a partir da ameaça de seu governo em estatizar o petróleo iraniano. Mais tarde, esse fato não conseguiu ser barrado, e a Revolução Islâmica possibilitou que, de uma vez por todas, o Irã deixasse de ser uma neocolônia. Tudo isso já foi falado antes, mas afinal, por que o Reino Unido temia esse acontecimento? Bom, o Irã é um país riquíssimo em petróleo, e com seu petróleo estatizado, tal commodity não poderia mais ser explorada por estrangeiros. Nesse âmbito, o Reino Unido deixaria de lucrar muito, pois lembrando que anteriormente aproximadamente 84% de todo o petróleo explorado era usufruído por nações estrangeiras, justamente como a britânica. Bom, agora eu vou falar sobre a importância do Golfo de Omã. É muito importante ressaltar que o Irã ele é um país localizado no sudoeste da Ásia e que sua costa oceânica é banhada pelos Golfos Pérsico e Omã, como podemos ver no mapa. E que o Estreito de Hormuz é a única ligação existente entre a região com os outros oceanos. Bom, de tal modo com que todo o comércio marítimo, tanto de exportações quanto de importações, passe por ele. A partir dele, passa diariamente aproximadamente 1/3 de todo o petróleo mundial transportado pelo mar, ou seja, tem uma extrema importância econômica para a região, visto que o transporte terrestre é o mais custoso. O próximo tópico a ser abordado é referente às sanções dos Estados Unidos contra o Irã. Atualmente, como apresentado, os Estados Unidos e o Irã são nações com certa rivalidade. Nesse sentido, a fim de reforçar o Irã a acatar exigências americanas, o presidente americano Donald Trump declarou sanções econômicas. Elas são basicamente uma imposição aos demais países de não comercializarem com o Irã. Desse modo, sua economia será abalada. Nesse sentido, não é nada interessante para as demais nações irem contra os acordos dos Estados Unidos, uma vez que eles são a maior potência econômica mundial. Assim, eles acabam acatando a ordem americana. Tais sanções já tiveram um efeito significativo na economia do Irã, de tal modo com que, segundo o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, o PIB iraniano contraiu 9,5% em 2019. E isso tem direta influência em diversas áreas, como podemos ver na tabela sobre os setores afetados. E além disso, ainda impacta áreas como a da saúde, como podemos ver na notícia, em que as sanções geraram consequências no combate à pandemia do novo coronavírus. Bom, agora eu vou falar sobre a morte do general Soleimani e o impacto que causou. Ele veio a falecer no dia 3 de janeiro de 2020, mas por que isso aconteceu? Bom, o general Qassem Soleimani foi morto após um ataque aéreo americano depois de deixar o aeroporto de Bagdá. E tal bombardeio foi ordenado pelo presidente americano Donald Trump. Novidade. Isso aconteceu como um tom de vingança. Ele revidou ao ataque à embaixada americana em Bagdá, que, de acordo com o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foi aprovado pelo general. Bom, Soleimani era a segunda pessoa mais poderosa do Irã, e de acordo com a correspondente da BBC, Lizzie Dossett, ele era visto como mentor dos planos mais ambiciosos do Irã,
e isso no Oriente Médio, e como verdadeiro ministro das Relações Exteriores do país em questões de guerra e paz. Bom, desde 1998, ele liderava a Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã, que administra operações clandestinas no exterior. E também, segundo o correspondente da BBC, ele é considerado como o principal arquiteto da guerra do presidente Bashar al-Assad na Síria, que é do conflito em curso no Iraque, da luta com o Estado Islâmico e de muitas outras batalhas. Bom, levando em consideração que os Estados Unidos e o Irã têm uma história complicada desde os anos 50, como no ano de 53, a trama do golpe, onde os iranianos não se beneficiavam do petróleo, apenas os britânicos, e os Estados Unidos foi correndo arrumar uma guerra. No caso, o golpe, onde os Estados Unidos conseguiu remover o premier do governo. Entre muitas outras guerras. Bom, de uma maneira geral, ele era um forte símbolo nacional. Sim, essa era a importância dele lá no Irã. E um comunicado, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, eu não sei pronunciar corretamente o nome, disse assim: o Irã e as outras nações livres da região vão se vingar desse crime horrível cometido pela América criminosa. Depois de tudo que foi apresentado ao longo do nosso trabalho, para finalizar, podemos entender o conflito entre Estados Unidos e Irã a partir de 3 pontos. O primeiro se liga à questão da oferta e da procura. O Irã é um país riquíssimo em petróleo, além de possuir numerosas reservas futuras, sendo considerado o 4º país com as maiores reservas petrolíferas. Desse modo, a demanda mundial por energia cresce a partir do crescimento econômico dos países, ou seja, quanto maior a produção dos países, maior a necessidade de energia. Assim, como tentativa de revida às sanções econômicas promovidas pelos Estados Unidos, como já aprofundado anteriormente, o Irã ameaçou aumentar a produção de petróleo, e com isso ele geraria uma redução no preço do mercado exterior, afetando a economia de países bastante dependentes desse produto em sua economia, e assim contrariando os interesses de países como os Estados Unidos. O segundo ponto a ser analisado a partir do gráfico do slide é: os Estados Unidos atualmente são o maior produtor de petróleo do mundo, mas apresenta reservas futuras muito baixas. Assim, ele não vai conseguir suprir a sua demanda interna no futuro. O segundo tópico se liga ao interesse das grandes potências econômicas. As tensões e conflitos territoriais em países como o Irã têm como um dos principais motivos a disputa pelo petróleo. Em especificidade aos Estados Unidos, atualmente eles são autossuficientes na produção de petróleo graças ao óleo de xisto. Entretanto, daqui a uns anos essa realidade tende a mudar, como mostra no mapa 2. Desse modo, cabe aos Estados Unidos importar o combustível fóssil, de tal modo a ter interesse no território iraniano pelas suas enormes reservas. Voltando ao tempo, até a metade do século passado, em que o Irã era neocolonizado pelo Reino Unido e este fazia exploração do petróleo em seu território, os britânicos ficavam com aproximadamente 84% do petróleo iraniano e devolviam na faixa de 16% do total explorado ao país. Aliando os fatos, com uma dominação do território iraniano pelos Estados Unidos, este poderia se espelhar na prática do Reino Unido e promover uma exploração semelhante. Para finalizar, temos como terceiro ponto o interesse das empresas petrolíferas. Quando determinada nação tem posse sobre determinada parcela territorial, ela consegue distribuir esses pedaços desse território, no caso ricos em petróleo, para as empresas. Nesse âmbito, os Estados Unidos possuem 2 empresas no top 3 das maiores petrolíferas do mundo em 2018, segundo a Economática, que é a provedora de informações financeiras. A ExxonMobil, em 2018, registrou um valor de mercado de 345,98 bilhões de dólares e foi considerada a maior empresa petrolífera do mundo. A Chevron foi considerada a 3ª maior empresa do ramo do petróleo, com um valor de mercado equivalente a 246,16 bilhões de dólares. Concluindo, o grupo separou trechos de um documento feito a partir de uma entrevista com o Seyed Mohamed Marandi, professor de literatura inglesa e orientalismo da Universidade de Teherã e decano na Faculdade de Estudos Mundiais. Esse documento se chama Iranianos Não Esquecerão, a Guerra Híbrida contra o Irã, e ele diz que as guerras dos Estados Unidos contra o Afeganistão em 2001 e contra o Iraque em 2003 destruíram os 2 inimigos mortais do Irã e, portanto, beneficiaram o país persa que restabeleceu seus contatos além de suas fronteiras e rapidamente se tornou uma importante potência regional. Os Estados Unidos tentaram fazê-lo recuar às suas fronteiras, atacando seus aliados e o próprio Irã. Entre outros pontos, como já apresentado, o Irã é um país que possui enormes reservas de petróleo,
E essa riqueza seria uma das, se não a principal, que daria potencial ao Irã de se tornar uma grande potência, de modo com que pudesse ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos. Desse modo, para finalizar, o grupo gostaria de deixar uma análise feita pelo mesmo professor falado acima, onde ele cita a linha do tempo dos Estados Unidos como, abre aspas, uma longa história de tentativas de desestabilizar qualquer país que não aceite a hegemonia estadunidense. Fecha aspas. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.